Como explicar sobre o sábado na nova aliança para uma pessoa adventista? Eu fui adventista por 10 anos e muitas pessoas não conseguem compreender. Gostaria muito que o senhor explicasse para nós o sábado na nova aliança, o descanso em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Deus abençoe vocês. Obrigado, Bianca. Deus abençoe. Vamos lá. Como descrever o sábado na nova aliança? Nós cristãos não estamos debaixo dos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos são ensinos morais de Deus para Israel. Com eles nós aprendemos o caráter de Deus. Mas nós não estamos debaixo das tábuas da lei. A Bíblia chama as tábuas da lei de ministério da morte. Deixa eu mostrar para vocês. Aproveitar que está com a tela lá em cima, ou coisa lá, se quiser mostrar, que eu vou... Pode aí abrir? Eu tenho que pensar primeiro. Eu acho que é a segunda carta aos Coríntios, eu acho que é o capítulo 3, e eu acho que é o versículo 7. Vocês vão ver como é que trabalha a minha inteligência artificial. É só o texto mesmo. Mas eu acertei, ó. E se o ministério da morte gravado com letras em pedras, veja bem, Bianca, aqui a Bíblia chama o Antigo Testamento de ministério da morte. Aí você fala, pastor, mas como você sabe que é os 10 mandamentos? Que é a única parte da Bíblia que está escrito com letras em pedras. Toda a Bíblia ela está registrada em pergaminhos, papiros, rolos de couro, não sei o que lá, mas somente o decálogo está escrito em pedras. E o apóstolo Paulo chama de ministério da morte. Se o ministério da morte se revestiu de glória a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar os olhos na face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Entende? Então, nós cristãos não estamos debaixo do acordo, pode voltar para mim aqui, do Sinai. O acordo, a aliança entre nós e Deus, ela é de outro monte. Ele é de outro monte. Ele vem lá do Monte Calvário, tá? Nós não somos signatários do que Deus falou com Israel, no sentido de que nós temos que cumprir aquilo lá. Nós somos seguidores de Jesus e seguimos a lei de Cristo. E Cristo nunca mandou guardar o sábado, tá? Pastor, mas peraí, o senhor está dizendo que a gente... Porque a próxima pergunta que vem, especialmente se você estiver conversando com o adventista, se falar isso para ele, ele fala assim, então eu posso matar, adulterar? Então, não está podendo também na nova aliança, porque na nova aliança também não pode adulterar, também não pode matar, roubar, né, destruir. Na nova aliança, a lei de Cristo, ela é inclusive, ela é mais acentuada do que a lei de Moisés. A lei de Cristo sobe o sarrafo e não desce. A lei de Cristo aumenta a exigência. Na lei de Moisés, o assassino é quem cometeu o assassinato e tem 2 testemunhas contra ele, oculares. Mas na lei de Cristo, você não precisa ter testemunha nenhuma, cara. Você não precisa ter testemunha nenhuma. Aquele que odeia a pessoa, ele só, para Deus, ele só não tem coragem de matar a pessoa, mas ele quer que a pessoa morra, então ele já é um assassino. Na lei de Cristo, você vê, por exemplo, se alguém olhar para uma mulher, veja, lá está dizendo assim, na lei de Moisés, que a gente não pode, o homem, o judeu não podia cobiçar a mulher do próximo. Na lei de Cristo não se pode cobiçar a mulher de nenhuma mulher. Não se pode cobiçar ninguém que Deus não te deu, que Deus não, que não há aliança entre você e aquela pessoa. Entende? Então, a lei de Cristo, ela é inclusive superior, ela é mais exigente. Mas quanto ao sábado, nós não temos um texto que fale sobre a guarda do sábado como regra para o Novo Testamento. Nós não temos um texto que fala da guarda do sábado como regra para o Novo Testamento. Quando Jesus disse que vocês vão
vinde após mim, deixa eu achar aqui, 11:28, Mateus 11:28, vinde a mim, desculpa, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, lá e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Lá pelas tantas ele fala, porque eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis ou achareis descanso para a vossa alma. Descanso é a palavra, o Novo Testamento é grego, né, óbvio, mas Jesus não estava falando em grego, embora o registro foi em grego, ele estava falando o hebraico ou aramaico. E a palavra para descanso lá é Shabat, né? Então, quando Jesus disse, vinde, você está cansado e oprimido, eu vou te aliviar, tomai sobre vós o meu jugo e aprenda de mim que sou manso e humilde de coração, e você vai achar o descanso, você vai achar o sábado. Então, Jesus se coloca como sendo o sábado. Que mais? Em Hebreus capítulo 4, pode transmitir se você quiser, viu? Quando eu estiver com a Bíblia, se você sentir no coração aí, lembrar. Em Hebreus capítulo 4, o autor aos Hebreus fala sobre o supremo descanso. A entrada no descanso de Deus pela fé, o verdadeiro descanso. Qual que é a promessa de entrar no descanso? Tal? E aí ele fala o seguinte, nós que cremos que entramos no descanso, nós entramos no sábado, conforme Deus tem dito, assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo, porque em certo lugar, assim diz no tocante ao sétimo dia. Então presta atenção, eu estou lendo a carta aos Hebreus, capítulo 4, agora versículo 4. Em certo lugar diz assim, no tocante ao sétimo dia, e descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizera, e novamente no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele, e que por causa da desobediência não entraram, aqueles os quais anteriormente foram anunciadas as boas novas, de novo determina certo dia hoje, falando através de Davi, por muito tempo depois, segundo antes fora declarado, hoje se ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais vosso coração. Se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um descanso para o povo de Deus. Veja bem, o assunto da Bíblia aqui é sábado. O que o Hebreus 4, versículo 9 está dizendo, ele está dizendo o seguinte, resta um sábado para o povo de Deus, que não é um dia da semana, porque o dia da semana está falado aqui no versículo 4. Entende? Então, esforcemos-nos para entrar naquele descanso, que ninguém caia e tal. A palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante que a espada de dois gumes, não sei o que lá. Então, qual é a compreensão do cristão? E aí, falando disso, eu lembro de outro texto na minha memória aqui, vamos achar esse texto aqui. Romanos, capítulo 14. Versículo, eu acho que é o versículo 1. Diz assim, acolhei ao débil na fé, acolhei ao que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Um crê que de tudo pode comer, mas o débil come legumes. Outra versão fala fraco, né? Come legumes. Quem come não despreza o que come, quem não come não julga o que come, porque Deus o acolheu. Quem és tu para julgar o servo alheio? Para seu próprio Senhor está de pé ou cai, mas estará de pé, porque o Senhor é poderoso para o suster. Faz diferença entre dia e dia. Presta atenção no versículo 5. Um cristão faz diferença entre dia e dia. O outro cristão julga igual todos os dias. Cada um tem a sua opinião bem definida na sua mente. Quem distingue entre dia e dia faz para o Senhor. Quem come, come para o Senhor. Quem dá graça e dá graça a Deus. Quem não come, para o Senhor não come e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si ou morre para si. Se vivemos é para o Senhor, se morremos é para o Senhor. De sorte que vivendo ou morrendo somos do Senhor. Ou seja, essa ideia de que a guarda do sábado, ela precisa de manutenção, ela precisa ser mantida, né? Na nova aliança, essa não é uma ideia da Bíblia. A Bíblia não trabalha no Novo Testamento com a manutenção do sábado como um dia de guarda para o cristão. O sábado está no Decálogo para apontar Cristo, o verdadeiro descanso, tá certo? Vou falando e lembrando de textos, pode mostrar, viu, Cláudio? Um deles é
João capítulo 5, quando Jesus vai curar o rapaz em Betesda, vamos achar aqui o texto. Era sábado, né? Quer ver, ó? Mas os que foram curados, tal, ó. Aqui, ó. Acaso disseram os judeus ao que foram curados: hoje é sábado, não te é lícito carregar esse leito. Presta atenção no assunto, no contexto. Jesus curou um cara e era sábado. E os doutores da lei lá, os fariseus, os religiosos, não gostaram da ideia, porque eles decidiram que sábado não é o dia certo de curar, né, as pessoas. Então, e a pessoa que foi curada disse: aquele que me curou, ele mesmo disse, toma o teu leite e anda, não sei o quê. E aí foram até Jesus, né? Jesus o encontrou no templo e tal, e olha só o que Jesus vai dizer para essas pessoas, ó. E os judeus perseguiam Jesus porque fazia essas coisas no sábado. Agora, pastor, mas calma aí, o adventista vai dizer assim: pastor, calma aí, eu concordo com o que o senhor está falando aí. Eu penso igual o senhor. Eu penso igual você. Mas é que o sábado dos fariseus não é o sábado da Bíblia. Isso também é verdade. O sábado dos fariseus não é o sábado da Bíblia. Por exemplo, os fariseus acusam Jesus de ter quebrado o sábado e Jesus não quebrou sábado nenhum. Ok? Isso é verdade. Mas presta atenção no verso 17. Mas ele lhes disse, Jesus disse: o meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Que dia era esse? Que dia era esse? Era sábado. Esse dia é um sábado. E o que Jesus disse? O meu pai está trabalhando agora. E eu estou trabalhando agora também. Eu e o pai estamos de serviço em pleno sábado. Você está entendendo que o sábado ele toma um outro conceito no Novo Testamento. E o último versículo, como ela pediu ajuda, né? Vamos lá. Gênesis capítulo 2. Presta atenção. Ah, mas o próprio Deus descansou sábado. É verdade. É verdade. Mas veja como ele descansou. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia sétimo. Que dia que Deus terminou a sua obra? Na sexta ou no sábado? E havendo Deus terminado no sábado, no dia sétimo, a sua obra que fizeram, descansou nesse dia. Ah, pastor, mas a Bíblia diz que Deus descansou. Diz mesmo. Esse mesmo versículo. Só que o mesmo versículo também diz que ele trabalhou, né? Então o próprio... mas o próprio Deus... que o argumento é assim. Deixa eu cruzar minha perna aqui. Mas o argumento é assim. O próprio Deus descansa no sábado. Deus não trabalhou no sábado. Ok, trabalhou, né? Trabalhou. É verdade que ele descansou no sábado. O que a Bíblia diz é o que é, pessoal. Aqui está escrito assim, ó: e havendo Deus terminado no sétimo dia a sua obra que fizeram, descansou nesse dia. Então que dia que ele terminou? No sétimo. Que dia que ele descansou? No sétimo. Mas ele trabalhou ou descansou? A gente trabalha e descansa todo dia, né? Todo trabalhador que se preze, nesse dia ele trabalha, mas ele também descansa. É verdade que tem dia que a gente descansa mais e trabalha menos, tem dia que trabalha mais e descansa menos, seja como for, é isso. E quando eu disse que esse era o último texto, era mentira, pessoal. Tinha mais um aqui na manga, na cartola, que eu esqueci, que é Colossenses capítulo 2. Esse eu deixei por último, mas é um texto conhecido. Colossenses 2:14, não. Peraí, na minha cabeça é 2:14, vamos ver. Não é o 2:14. E quando não é o 2:14, é o 16. Aqui, ó. Ninguém vos julgue por causa da comida, da bebida, do dia de festa, da lua nova ou sábados. O cristão não pode ser julgado por sábados, se ele observa ou não o sábado. Tá certo? Porque tudo isso é sombra das coisas que haviam de vir. O sábado, portanto, é uma sombra. Cristo é a imagem. A sombra é apenas uma projeção. Quando chega Cristo, nós não precisamos mais da sombra. Tá vendo? Ó? Porque essas coisas são sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Então, o sábado é uma sombra. É o que o texto diz, né? Não estou interpretando.
A lua nova é uma sombra. Os dias de festa é uma sombra. As comidas e bebidas lá cerimoniais são sombra. Mas o corpo é de Cristo. Então, se você fica no sábado, porque o sábado não sei o que lá, você está se relacionando com uma projeção. Mas o verdadeiro sábado é o Senhor Jesus. Nós cristãos não descansamos em um dia, nós descansamos em uma pessoa. No próximo Férias com Teologia, na segunda semana, o tema é apologética, e eu vou tratar sobre o tema sábado, que é um dos pedidos, né, das pessoas. Então, vai ser tratado no Férias com Teologia agora, que vai começar daqui uns dias, daqui 2 semanas.